Aí, pessoal, agora está gravando. Vocês estão vendo direitinho aí a apresentação? O slide? Eu preciso que alguém fale, eu não estou vendo o chat. Não dá para ver. Não está dando para ver? Não. Aqui também não, professor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora vocês estão vendo? Sim. E agora que está grandão, tá bom de enxergar aí? Não Bom, aumentou a tela pessoal? aqui pra mim. Agora tá dando para ver, professor. Legal, legal. Então vamos falar um pouquinho sobre a indústria de petróleo, tá? Começar a tratar sobre refino do petróleo hoje. Depois dessa apresentação, a gente discute um pouco sobre o avanço aí do trabalho de vocês. Tudo bem? Sobre biocombustíveis? Então, então a gente vai ter duas etapas hoje na nossa aula, tá? Então, primeiro a gente vai ver um panorama geral das matrizes energéticas que são mais utilizadas em todo o planeta, tá? E no Brasil não é diferente, tá bom? Dentre os derivados do petróleo, a gente vai ver também os derivados que são energéticos e aqueles derivados que a gente classifica como não energéticos. Dentre esses dois derivados de petróleo, os energéticos são aqueles que têm uma demanda maior pela sociedade, tá? Então a indústria do petróleo, ela vai produzir aquilo que é demandado pela sociedade, tá? Então, todo o arranjo de refino de petróleo, ele é montado pela indústria de acordo com a qualidade da matéria-prima, de acordo com as características da matéria-prima, que varia de região para região do planeta, mas também de acordo com a demanda daquela sociedade específica, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o coque de petróleo. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra coque, a não ser do coque de cabelo, né? Mas o coque como um derivado, um produto da indústria de petróleo. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o coque, as parafinas, os naftenos, né? E outros grupos que estão presentes no óleo cru do petróleo. E vamos falar do refino. O refino, basicamente, a gente pode dividir em dois, que são os processos físicos e os processos químicos. Os processos físicos não têm nenhum tipo de reação química, somente transformação de fase, né? De fase líquida para fase gasosa e assim por diante. Sendo que se destaca nos processos físicos a destilação. A destilação, dentro da indústria de refino de petróleo, ela existe desde sempre, diferente dos processos químicos. Os processos químicos vieram depois, com o avanço da tecnologia. Os processos físicos, eles estão independente do tipo de arranjo da indústria de refino, sempre vamos ter a destilação. Tá? Então ele é o mais básico
é o mais utilizado e desde sempre foi utilizado. Tá? Então vale ressaltar isso. O que faz uma refinaria? Uma refinaria do petróleo, do óleo cru, né? Ao ser planejada e construída, pode destinar-se a dois objetivos básicos: a produção de combustíveis e matérias-primas petroquímicas. Tá? Neste primeiro item aqui são... Professor, Oi, deixa eu só perguntar uma coisa. O senhor está mudando os slides? Porque para mim eu não estou conseguindo ver. Não sei se mais alguém está com problema também. Pra mim também não. não está mudando? Eu Não, estou no tá a slide capa 2. indústria do petróleo e mais nada. Deixa eu mudar aqui a forma de apresentação. Aí vocês me dizem. Eu preciso desse tipo de feedback de vocês para saber. Eu vou colocar a opção tela inteira aqui. Deixa eu marcar aqui. Tela inteira. Porque o sistema aqui ele me dá várias opções. Então eu coloquei agora a opção tela inteira. Vamos ver aqui. Eu mudei o slide. Apareceu agora o slide 2? Agora sim. Perfeito. Sim. Então acho que agora eu acertei a opção. A refinaria, então, ela vai ser planejada e construída para produzir combustíveis e matérias-primas petroquímicas. Aqui a gente tem os derivados energéticos, principalmente, e os derivados energéticos são aqueles que são mais consumidos pela sociedade. A demanda é bem maior, tá? E 2, produção de lubrificantes básicos e parafinas. Apesar de produção de lubrificantes básicos e parafinas ser menos demandado, o valor agregado, o quanto que a indústria consegue de lucro com os lubrificantes básicos e parafinas é bem superior à produção de combustíveis, tá? Às vezes, e também a planta, para você colocar uma planta em funcionamento de produção de lubrificantes e parafinas, o custo para colocar essa planta em funcionamento é bem maior do que para a produção de combustíveis. Mas, às vezes, em 12 meses, poucos meses, a indústria ela consegue esse dinheiro de volta com lucro, tá? Então, é bem lucrativo para a indústria. O primeiro objetivo constitui a maioria dos casos, tá? Como eu falei para vocês. Aqui, né, na produção de combustíveis e matérias-primas petroquímicas, é fundamental a produção em larga escala de frações destinadas à obtenção de GLP. GLP é a sigla de gás liquefeito de petróleo, tá? Que a gente usa diariamente. E a indústria também usa muito GLP. Tá? Gasolina, diesel, que é utilizado nos mais diferentes motores, tá? Querosene, óleo combustível, dentre outros. E todas as refinarias brasileiras, tá? Aqui se destaca, se encontram nesse grupo. Então, se você pegar a relação de todas as refinarias da Petrobras, por exemplo, todas vão produzir combustíveis e matérias-primas petroquímicas, tá? Algumas podem produzir lubrificantes básicos e parafinas, mas não é a regra. Tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. O segundo grupo é de menor expressão, constitui-se num grupo minoritário, cujo objetivo é a maximização de frações básicas, lubrificantes e parafinas.
Estes produtos têm valores agregados cerca de 2 a 3 vezes maiores que os combustíveis e conferem alta rentabilidade aos refinadores, embora os investimentos sejam também maiores. No Brasil, aqui eu destaco para vocês, não há nenhuma refinaria dedicada exclusivamente à produção de lubrificantes e parafinas. Existem, no entanto, conjuntos dentro de alguns de nossos parques de refino que têm o objetivo e funcionam quase como refinarias independentes. Tá ok? Dos derivados energéticos, que é que é mais demandado, a gente tem o gás combustível, que é utilizado para aquecer fornos e caldeiras, muito consumido pela indústria. O GLP, que é engarrafado para uso doméstico, industrial, também é automotivo, além de ser uma matéria-prima intermediária na produção de petroquímicos e aerossóis, tá? Aquelas latas, né, de aerossóis. Também dentro dos energéticos está a gasolina, que é a gasolina automotiva e de aviação de pequeno porte. Também nafta ou gasolina, nafta leve para petroquímica, nafta média e pesada como combustível automotivo e de aviação de pequeno porte. Também nós temos o querosene de aviação, o óleo diesel, ele é o mais pesado, né, para transporte de cargas, passageiros e marítimos, tá? Além do óleo combustível, que é utilizado nas indústrias e no transporte marítimo pesado e na geração de energia elétrica. Aqui na geração de energia elétrica, geralmente as termoelétricas, naquelas épocas do ano que a gente tem menos chuva, que tem mais seca, então tem baixa produção de energia elétrica a partir de hidrelétricas, daí o operador nacional ele faz uso das termoelétricas. Daí ele vai utilizar, dentre outros, o óleo combustível. Ele também pode utilizar o gás natural, tá? Mas algum desses parques de geração de energia elétrica vão utilizar o óleo combustível. Dentre os não energéticos, a gente tem as naftas, os gasóleos petroquímicos, solventes, que podem ser utilizados tanto nas residências e nas indústrias, as parafinas, lubrificantes, o asfalto e o coque. Pessoal, alguém trabalha aqui com derivados petroquímicos na empresa, a empresa de vocês? Vocês têm familiaridade com o assunto ou não? Alguém pode falar? Não, Acho professor. que ninguém não. Fornos, alguma empresa de vocês aí trabalha com fornos? Caldeiras? Ninguém aqui? Onde eu trabalho, professor, tem caldeira, só que eu sou sincero a dizer que eu não tenho conhecimento, porque eu não faço parte do setor, entendeu? Tá. E eu acho que a título de curiosidade aí, você poderia conversar com alguém na empresa e ver que tipo de combustível que é utilizado para a produção aí de vapor na caldeira de vocês. Não, Pode ser, a esse Ricardo? ponto eu até sei, que é cavaco, né? O abastecimento é cavaco, eu não sei explicar o processo pro senhor, mas o abastecimento é por cavaco. Tá, e quem que fornece isso para a empresa sua? Você sabe? Agora eu não vou lembrar o nome do fornecedor pro senhor, mas Tá. eu posso trazer na próxima aula. Pô, seria legal, viu, Ricardo? Eu agradeço.
Aqui, pessoal, o asfalto também todo mundo. Eu acho que desses compostos aqui, ó, é, a gente já tem uma certa familiaridade, tá? O coque, ele é bastante importante, por exemplo, como matéria-prima em siderúrgicas. O coque ele é uma fonte de carbono, tá? Então, por exemplo, a produção de aço, a gente precisa de carbono para fazer a liga, né? A liga metálica. Então, pode ser utilizado o coque como matéria-prima, tá? Só para explicando para vocês, senão vocês estão vendo aí a apresentação, o nome, e fica meio perdido, né? Aqui. Dentro dos derivados de petróleo, isso aqui no ano de 2007, tá? Eu não consegui dados mais atuais, mas eu acho que eu vou ir fazendo algumas pesquisas e tento pegar dados mais atuais, tá? 35% dos derivados de petróleo são óleo diesel, tá? Que é um combustível, né? Então é um derivado energético. 20% a gasolina, aqui já deu mais de 50%, né? Se a gente pegar aqui, ó, já deu mais de 50% o óleo diesel e a gasolina. A gente tem o gás liquefeito de petróleo utilizado pela indústria e utilizado também nas residências, tá? Então já deu mais de 60% aqui. Óleo combustível mais pesado, marítimo, máquinas, tá? 14%. 4% outros tipos de substâncias químicas derivadas de petróleo, também de caráter energético. E somente 16% de todo o derivado obtido com refino é de substâncias químicas não energéticas. Só para vocês terem uma ideia aí, quando a gente fala mais, menos, né? Depois, a título de curiosidade, vocês podem pegar o slide de vocês em PDF e clicar aqui, ó. Então, em vez de colocar aqui embaixo fonte, 2 pontos, eu peguei e deixei um link que vocês podem clicar no link e obter a fonte, tá? Aqui é a Agência Nacional de Energia Elétrica do Governo Federal, tá bom? Na matriz energética mundial, no ano de 2006, ó, 34,4% da matriz energética é o petróleo. Isso daqui, pessoal, quando a gente fala em matriz energética, a gente está falando de tudo, tá bom? Matriz energética na indústria, para a gente se deslocar de um lugar para o outro, e de uma cidade para outra, para outro estado, para outro país, acender a luz, então qualquer tipo de fonte energética. O petróleo ganha de lavada, tá? 34,4% em todo o mundo. Logo em seguida vem o carvão, com 26%, isso em 2006. Depois vem o gás natural. A biomassa, no caso entra, por exemplo, a biomassa que a gente utiliza aqui bastante no estado de São Paulo, né? Raízen, etc. Então tem aqui a biomassa. O uso nuclear também ele é bastante difundido no mundo inteiro. Tem países que basicamente utilizam somente energia nuclear para a produção de energia elétrica. Um país que utiliza muito energia nuclear, por exemplo, é a França, tá? Estados Unidos também utiliza bastante energia nuclear para produzir energia elétrica. Hidrelétrica, somente 2,2%. No caso de hidrelétrica, o Brasil é que tem bastante destaque, né? O Brasil usa energia através de hidrelétricas muito superior a isso, tá? Para a produção de energia elétrica, por exemplo, no Brasil, se não me engano, até 75% da matriz energética brasileira é de energia renovável, tá? Então, o país nosso ele tem um destaque muito grande para energias renováveis, tá? O brasileiro não costuma falar muito bem do próprio país, né? Mas é um ponto muito positivo que a gente tem. Da geração de energia elétrica, primeiro vem o carvão, daí inverte, né, a ordem.
inverte a ordem do carvão com o petróleo para produção de energia elétrica, depois vem o gás natural. Algumas termoelétricas no Brasil utilizam gás natural, tá? Energia nuclear no Brasil é pouco representativo, mas como eu falei em outros países, basicamente é só energia nuclear para produção de energia elétrica. As hidroelétricas e outras fontes. Só um momentinho, gente. O coque de petróleo, também chamado de coque verde de petróleo. Vocês estão vendo aqui a fotografia, ó. Essas duas fotografias aqui foram tiradas de um coque de petróleo, tá? Então parece essa pedra aqui bem porosa, e aqui também no pátio foi amontoado um tanto de coque verde de petróleo, tá? Ele é um produto da destilação do petróleo, então é um produto do refino do petróleo, obtido a partir do craqueamento de óleos residuais pesados. O craqueamento é um processo químico. Antes do processo químico, vem o processo físico, no caso a destilação. Para a produção do coque de petróleo, primeiro vem a destilação a vácuo, depois da destilação a vácuo é que é feito o craqueamento. E essa fração mais pesada é que vai gerar o coque de petróleo. Tá? Uma característica importante do coque produzido, por exemplo, pela Petrobras, é que ele possui baixo teor de enxofre. O que significa baixo teor de enxofre? Uma porcentagem em massa inferior a 1%. Essa é uma característica do coque que é produzido no Brasil. Tá? Uma característica positiva. Tem elevado teor de carbono, como eu falei para vocês, por esse motivo, ele é utilizado como matéria-prima em processos que necessitam de fontes de carbono. A gente vai ver no slide seguinte, tá? Outra característica importante do coque é que ele tem alta estabilidade química, ou seja, ele não é explosivo, não reage com facilidade e tem alto ponto de ignição. Então, por exemplo, aqui, ó, está colocado no pátio, tá? Então pode ter sol, altas temperaturas, que ele vai continuar ali quietinho, tá? Então é uma característica positiva para o armazenamento do coque, ok? E também o transporte, né? Então facilita o transporte de um local para outro. Outra característica do coque, que não está aqui no slide, é que ele é insolúvel em água. Tá? Então, são informações importantes que um tecnólogo de processos químicos deve ter, né? Então, as aplicações do coque, ó, siderurgia, processos de sinterização, alto forno, fabricação de coque metalúrgico, como abrasivo, formação de carbeto de silício, aí a fonte de carbono, tá? Carbeto. Ferro gusa, ferro ligas, material cerâmico, indústria cimenteira, termoelétrica a carvão, fundição, indústria química e etc. Tá? Então, a aplicação para coque não falta. No slide seguinte, a gente vai ver mais ou menos o fluxograma para obter o coque verde de petróleo. Tá? Então, destilação. As características de destilação vão variar em função da característica da matéria-prima. O petróleo que é produzido na bacia de Campos é diferente do petróleo dos Emirados Árabes Unidos, que é diferente do petróleo da Venezuela, que é diferente da característica do petróleo do Golfo do México, tá? Então, em função da característica do petróleo, a gente vai acertar as condições de destilação, por exemplo. Qual que vai ser a temperatura, qual que vai ser a pressão que a gente vai utilizar, tá?
Então, isso é importante de se saber. Então, cada parque de refino no mundo não tem um igual ao outro, não tem uma cópia da outra. Tá? Então, é montado em função da característica local do petróleo. Então, a gente pode ter uma destilação atmosférica, a gente pode ter uma destilação a vácuo também. Da destilação atmosférica, a gente pode obter o GLP, nafta, querosene e diesel. Da destilação a vácuo, a gente pode depois fazer um craqueamento, esse FCC, um craqueamento catalítico, e produzir gasolina. Ou eu posso fazer com o produto da destilação a vácuo, o produto, a fração mais pesada dessa destilação a vácuo, fazer um processo químico de coqueamento retardado e produzir gás e produzir o coque, tá? Então esse coque ele não vem da destilação atmosférica, esse coque ele vem da destilação a vácuo. Tudo claro até aqui? Esse processo aqui, o coqueamento retardado, ele é um processo industrial de refinaria que é utilizado para extrair combustível a partir de carvão e outros recursos naturais. Então, de frações mais pesadas, a gente consegue extrair combustível, tá? O coqueamento retardado, ele é diferente do coqueamento tradicional porque ele utiliza temperaturas menores, então condições mais brandas. Da destilação a vácuo, além do coque, também a gente pode produzir o asfalto, que a gente utiliza na pavimentação das nossas estradas e das nossas cidades. Ok? Alguma dúvida até aqui? Eu sei que o tema ele não é muito simples, né? Mas eu acho que um pouco de informação a gente consegue ir obtendo e ir aprendendo, né? A gente vai falar também de outros tipos de substâncias, que são frações do petróleo, que são obtidas com refino. Uma delas são as parafinas. Então, quando vocês ouvirem falar a palavra parafinas, vocês têm que associar com ligações saturadas. O que são ligações saturadas? São ligações simples. A gente também chama de alcanos, né? Então, as parafinas são derivadas de petróleo, constituído predominantemente por hidrocarbonetos parafínicos de cadeia linear, ou, se não for totalmente linear, é pouco ramificada, contendo 18 ou mais átomos de carbono, sendo sólidas à temperatura ambiente. Então, a gente vai ver que, dependendo da quantidade de carbonos, a nossa fração do petróleo vai ser gasoso, líquido ou sólido. Tá? Então, a partir de 18 átomos de carbono, a gente vai ter substâncias químicas sólidas. Então, só para a gente ilustrar um pouquinho, tem aqui o isobutano, no caso tem uma ramificação, né? O isopentano, também aqui é a cadeia principal, essa daqui, com uma ramificação aqui. E o 3-metil-pentano, também para ilustrar. Então, vocês estão vendo aqui, ó, não tem nenhuma ligação dupla. É tudo ligação simples. Então, isso é uma parafina. Sob condições de 20 graus Celsius e 1 atm, até 4 carbonos, a gente vai ter a substância química na forma gasosa. De 5 a 10, a 16 carbonos, mais ou menos, a gente vai ter a substância química na forma líquida. De 17 para cima, a gente vai ter somente sólidos. Tá? Então é interessante a gente destacar isso. Em termos de volume, do óleo cru do petróleo, 20% do volume é constituído por parafinas. Tá? De novo, parafinas são alcanos, ligações simples. Pode ter ramificações ou não. A gente vai falar também dos naftenos, que é outro grupo químico presente
nas substâncias químicas, dentre as frações do refino do petróleo. Os naftenos, a gente basicamente também são ligações saturadas, mas ao contrário das parafinas, a gente vai ter ligações cíclicas, tá? Então, os naftenos a gente pode chamar também de cicloalcanos. A fórmula geral, CnH2n. Tá? O teor de cicloparafinas no petróleo já é até 3 vezes maior do que parafinas. Até 60% a gente pode encontrar somente de naftenos. Ok? Agora um breve resumo dos grupos químicos presentes no petróleo. A gente tem basicamente hidrocarbonetos, que está marcado aí de vermelho. Os alifáticos, mais ou menos 25%. Aromáticos, mais ou menos 17%. E os naftenos, aproximadamente 50%. Tá? E a gente pode também ter esses compostos orgânicos com metais, até mesmo metais pesados, nitrogênio, enxofre e oxigênio. Principalmente esses três, tá bom? Enxofre, nitrogênio e oxigênio. Num teor menor, mas a gente precisa destacar. Alguma pergunta até aqui? Vocês estão vendo química orgânica? Já viram química orgânica no curso de vocês? Sim. Já sim. Tá. Então isso é bem tranquilo para vocês, né? Essas funções orgânicas. Vamos dar uma revisão. Fazer uma revisão, né? Então tá bom. Esquema de refino. Não existem dois petróleos idênticos, como eu falei para vocês, em partes diferentes do planeta, tá? Então, as diferenças de petróleo vão influenciar o rendimento dos processos físicos e dos processos químicos, tá? E como a gente vai operar essas plantas de refino. O petróleo deve ser processado e transformado de maneira conveniente, com a maior quantidade possível e o menor custo operacional. É isso que toda planta, não somente a planta da indústria do petróleo, mas qualquer planta química, qualquer planta industrial, tem esse objetivo, né, gente? De produzir a maior quantidade possível, a maior qualidade e o menor custo operacional. As características do petróleo vão influenciar de maneira decisiva a técnica que vai ser adotada no refino e também vai determinar, essas características vão determinar quais os produtos que vão ser melhor obtidos nesses processos físicos e nos processos químicos do refino do petróleo. Tá? Outro fator que é importante no esquema de refino é a demanda dos consumidores, né? Não vai ser produzido algo que não vai ser demandado pela sociedade, né? Assim, é óbvio que nem todos os derivados podem ser produzidos a partir de qualquer tipo de petróleo. Da mesma forma, não existe uma técnica de refino adaptável a todos os tipos de petróleo. Então, cada refinaria aqui no Brasil vai ter sua própria característica, o próprio jeito de trabalhar, tá? Então, a planta aqui perto, aqui na região de Campinas, né, como que chama mesmo ali a refinaria, pessoal? Vocês fizeram até pesquisa sobre isso, né? A Replan? A Replan, né? Então, a Replan, por exemplo, não vai ter uma planta de refino igual
a Henrique Lages, por exemplo, tá? Que não vai ser a mesma característica de Pernambuco, por exemplo. Então, cada planta tem o seu jeito de trabalhar, tá? A arte de compatibilizar as características dos vários petróleos que devem ser processados numa dada refinaria, com a necessidade em suprir de derivados em quantidade e qualidade que atendam a certa região de influência dessa refinaria. Faz com que surjam arranjos de várias unidades de processamento para que tal objetivo seja alcançado da forma mais racional e econômica possível. E não sei se vocês perceberam, quando eu pedi para vocês olharem lá o Google Maps, que indústrias, empresas são instaladas dentro e ao redor da refinaria, né? Por quê? A matéria-prima está próxima. Então, aqueles petroquímicos que são gerados no refino, já está próximo da indústria que vai utilizar aquilo como matéria-prima, tá? Então, é toda uma cadeia industrial que é montada dentro e ao redor daquela refinaria. Quais frações vão ser obtidas naquela refinaria? Aquelas que são demandadas. E aquelas que são demandadas são utilizadas por esse arranjo produtivo na região. Ficou claro para vocês? Hein, pessoal? Sim. O encadeamento de várias unidades de processo dentro de uma refinaria é o que denominamos de esquema de refino. Tá? Então, é um processo ligado com outro processo, e essa ligação de vários processos a gente chama de esquema de refino. E o esquema de refino varia de uma refinaria para outra, como foi falado, não só pelos pontos expostos, como também pelo fato do mercado de uma dada região modificar-se também ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, as plantas de refino vão sofrendo alterações por causa do mercado. Aquilo que está sendo demandado pela sociedade vai sendo modificado, né? A constante evolução na tecnologia dos processos faz com que surjam alguns de alta eficiência e rentabilidade, enquanto outros de menor eficiência ou que apresentam maiores custos operacionais entram em obsolescência. Então, por exemplo, se aqui no Brasil, aqui na região, começar a ser mais demandado etanol, vão provavelmente reduzir a produção de gasolina no refino. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Os processos de refino não são estáticos e definitivos, mas são dinâmicos no horizonte de médio e longo prazo. Médio e longo prazo acima de 10 anos, tá bom, pessoal? Os tipos de processo, a gente tem os processos de separação, e aqui destaca no processo de separação a destilação, que vocês já viram com a professora Juliana, né? Os processos de conversão, processos de tratamento e processos auxiliares. Hoje a gente vai falar até processos de separação. Processos de conversão a gente vai falar na aula que vem, tá bom, pessoal? E processos de tratamento também a gente vai deixar para depois. Dos processos de separação, são sempre de natureza física, ou seja, não tem reação química, e tem por objetivo desdobrar o petróleo em suas frações mais básicas, ou processar uma fração previamente produzida no sentido de retirar dela um grupo específico de compostos. Exemplos: os processos de destilação, estabilização de nafta, desasfaltação, desaromatização, desparafinação, desoleificação,
extração de aromáticos e adsorção de N-parafinas. Tem uns nomes bem cabeludos, né, gente? Mas a gente vai ver alguns deles. A destilação, eu vou deixar um videozinho para vocês aqui, ó. Eu vou passar para vocês o videozinho. Conseguiram observar direitinho o vídeo? Sim. A unidade de destilação do petróleo existe sempre, desde sempre, independente de qual seja o esquema de refino. É o principal processo a partir do qual os demais são alimentados. Então, primeiro a gente vai ter o processo de destilação, e em seguida vem os outros processos. A destilação é extremamente versátil, é usada em larga escala no refino, e outros processos de separação, conversão e tratamento
utilizam a destilação como etapa intermediária ou final de suas operações. A destilação pode ser feita em várias etapas, em diferentes níveis de pressão, conforme o objetivo que se deseja. Assim, quando se trata de uma unidade de destilação de petróleo bruto, pode-se ter a destilação subatmosférica, o pré-fracionamento e a debutanização. Tá? Com as frações básicas que são obtidas com a destilação, podem ser o gás combustível, o gás liquefeito de petróleo, GLP, nafta, querosene, gasóleo atmosférico, que é o óleo diesel, o gasóleo de vácuo e resíduo de vácuo. Seus rendimentos são variáveis em função do óleo que está sendo processado. Tá? As primeiras refinarias eram, na realidade, destilarias, tá? Porque as propriedades do petróleo não eram conhecidas, então fazia basicamente somente a destilação. Depois que foi avançando a tecnologia, foram sendo utilizados outros processos físicos e outros processos químicos, tá? Como o craqueamento catalítico, por exemplo. Aqui a gente tem um esquema básico, a gente viu o vídeo, mas aqui também tem um esquema. A gente sempre tem uma fração de alimentação do petróleo, tá? Na torre de destilação da planta. Geralmente é feita a alimentação na metade da coluna, mas dependendo das características, a gente pode fazer a alimentação um pouco acima, um pouco abaixo no petróleo. A gente sempre vai ter uma fonte de calor embaixo, que é o refervedor. A fração mais pesada da destilação a gente vai obter no fundo, que é o produto de fundo, que é o resíduo nosso. E a fração mais leve a gente vai obter no produto de topo. A gente vai ter sempre numa destilação uma fração ascendente, que é a fração que sobe, que é o vapor, e a gente tem a fração descendente, que é o líquido. Em cada prato, a gente vai ter uma temperatura diferente da outra, tá? Um prato tem uma temperatura diferente da outra. Quanto mais embaixo for o prato, localizado o prato, maior é a temperatura. Então, o prato que está lá em cima é o prato que tem menor temperatura, tá? Em cada prato, eu tenho o equilíbrio líquido mais vapor. Então, existe o vapor trocando calor com líquido e tendo um equilíbrio líquido e vapor, e a temperatura mais ou menos se mantém constante em cada prato. Tá bom? Então, basicamente, esse é o processo de destilação. Eu não vou obter somente o resíduo e o produto de topo. Eu obtenho intermediários em cada prato aqui da minha coluna de destilação. Isso também é importante da gente notar, tá bom? Então, basicamente, o processo de alimentação, a gente vai ter uma linha de alimentação, um refervedor, produto de topo, produto de fundo e os produtos intermediários, tá? As frações típicas aí, ó. Então, a gente vai ver lá o produto de topo, que são os gases, os hidrocarbonetos na forma gasosa, que a gente viu que vai de 1 até 4 carbonos na sua molécula. Então, são gases combustíveis, gases que podem ser envasados, utilizados pela indústria ou utilizados nas residências. De 5 carbonos até 17 carbonos, em temperatura normal, né, ambiente 20 graus Celsius e 1 atm, eles estão na forma líquida. Por exemplo, a gasolina que a gente coloca em nossos carros, em aviões, querosene, a gente tem aqui a temperatura, né? Temperatura de ebulição mais ou menos aqui nessa faixa aqui que está sendo destacada. Acima de 18 carbonos, a gente vai ter, em condições normais de temperatura e pressão,
substâncias químicas na forma sólida. Mas como a gente está trabalhando com uma coluna de destilação em altas temperaturas, então a gente pode, aquela substância não necessariamente vai estar na forma sólida dentro da coluna, tá bom? Pessoal, a partir da aula que vem a gente vai trabalhar um pouquinho isso de desasfaltação propano, outros processos físicos e, se possível, a gente já trabalha também alguns processos químicos na aula que vem. Tá ok? Eu acho que já tá bom aí. Se é que vocês já não estão dormindo.